Abra sua Bíblia, meu irmão, no livro de Ruth, capítulo 1. Livro de Ruth, capítulo 1. Quero ler o versículo de 1 até o versículo 7. E falar um pouquinho sobre Noemi. Algumas lições que nós podemos aprender com Noemi. Essa mulher guerreira, essa mulher valiosa, essa mulher valente, destemida, mulher de fé, mulher audaciosa, que tem muito a nos ensinar sobre maternidade. E com certeza nós podemos ser ricamente abençoados através da história de vida desta mulher. Livro de Ruth, no capítulo 1, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 1. Na época em que os juízes governavam, houve fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá foi morar por um tempo na terra de Moabe com a sua mulher e os seus 2 filhos. O nome do homem era Elimeleque, o de sua mulher Noemi, e Malom e Quilion, os nomes de seus 2 filhos. Eles eram efrateus de Belém de Judá. Ao chegar na terra de Moabe, permaneceram ali. Então Elimeleque, marido de Noemi, morreu, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma delas chamada Orfa e a outra Ruth, e viveram ali por quase 10 anos. Malom e Quilion também morreram, de modo que Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o marido. Quando Noemi ouviu falar que o Senhor havia visitado o seu povo, dando-lhe alimento, decidiu deixar a terra de Moabe e voltar com as noras para a sua terra. Então ela partiu do lugar em que havia morado com as 2 noras, enquanto voltavam para a terra de Judá. Meus irmãos, a vida de Noemi é uma vida exemplar e que talvez resuma muitas realidades das mães no nosso tempo, na nossa época. Como nós podemos ver nessa introdução, e você pode ler em todo o texto de Ruth, Noemi foi uma mulher destemida. Ela foi uma mulher guerreira, uma mulher valente, uma mulher de fibra, uma mulher corajosa, uma mulher com uma fé implacável. Uma mulher que estava na presença do Senhor e da presença do Senhor ela tirava força para passar pelas suas situações, sejam elas boas ou sejam elas ruins. E Noemi experimentou essa montanha russa da vida de uma mãe. Ela experimentou o topo da felicidade, da alegria, do contentamento, mas ela experimentou também o vale da tristeza, da lágrima e do choro. Noemi experimentou tudo aquilo que uma mulher e tudo aquilo que uma mãe pode experimentar na sua história, na sua vivência. E é por isso, meus irmãos, que nós temos muito, mas muito a aprender com essa mulher. E eu quero nessa noite dividir algumas dessas lições para você, mãe, e para você que não é mãe, para você que é pai, para você que é filho, para você que pode também aprender algo do Senhor para a sua vida. Nós não temos muito detalhes sobre a família desta mãe, a família de Noemi. O que nós temos está aqui no livro de Ruth. Ela era casada com um homem chamado Elimeleque. Ela teve 2 filhos, Malom e Quilion. Por uma dificuldade material, a fome, a escassez, talvez hoje nos nossos dias a recessão, a crise econômica, a falência, a perca do emprego, fez com que eles experimentassem um período de escassez, um período de vacas magras. Eles experimentaram a fome, o texto diz isso, que houve fome naquela terra. E então o homem da casa, Elimeleque, decide se aventurar para outro lugar, para lá encontrar sustento para a sua família. E lá vai Noemi, acompanhando seu esposo, submissa a Elimeleque, carregando seus 2 filhos, levando ele junto para uma nova alternativa para resolver e para fugir daquele momento de crise, daquela dificuldade. E eles então vão para uma região chamada Moabe, a terra dos Moabitas.
E Noemi não se dá muito bem na terra dos Moabitas. A terra dos Moabitas não trata Noemi muito bem. A terra dos Moabitas torna Noemi uma mulher amarga. O texto diz isso lá no verso 20, 21 e 22. Porque lá na terra de Moabe, Noemi experimentou as maiores decepções de uma mãe, de uma mulher, de uma pessoa. O que ela experimenta na terra de Moabe? Ela perde o marido, primeira coisa. Você que é viúva, minha irmã, você sabe o quão duro é perder o marido. Você entende o quão difícil é ficar sozinha, criar filhos, sustentar filhos, sem a presença do marido, do provedor, daquele que é e era naquele contexto o alicerce, o fundamento da casa. O que era responsável por trazer alimento, trazer sustento para dentro da casa. Você que é viúva, você sabe muito bem o quanto isso é difícil para a vida de uma mãe, de uma mulher. Ou talvez você é viúva de marido vivo. Alguma situação fez com que você está sozinha e o seu companheiro, o ex-companheiro agora não te ajuda mais e você tem que se virar sozinha, tem que trabalhar, tem que educar os filhos, tem que prover o sustento. A vida não foi boa com Noemi. A terra de Moabe não foi aprazível para Noemi. Ela perde o seu esposo. E não obstante a isso, ela perde os 2 filhos. Os 2 morrem. E ela agora, além de viúva, ela está sozinha. Ela está sem aqueles que poderiam suprir o que o pai deles poderia dar para Noemi. E além de estar sozinha, sem o marido, sem os 2 filhos, ela tem 2 noras junto com ela. Nada contra as noras, amém? Você que é sogra, diga amém. Você que é sogra? Está muito fraco. Você que é sogra, diga amém. Amém. E você que vai ser sogra também, diga amém. Nada contra as noras. Mas o fato é que Noemi está sem o esposo, sem os filhos, e ela tem agora 2 moças sob a sua responsabilidade. E ela então chega para essas moças e diz: olha, vocês podem voltar para a casa de vocês. Eu não posso mais gerar filhos para que vocês se casem com eles, no lugar de Malom e de Quilion. Vão para casa, voltem. Arrumem novos maridos, sigam a vida de vocês. Uma foge, uma volta, a órfã, a obstinada, aquela que não se submete, né? Aquela moça que tem uma dura cerviz. Isso significa órfã, obstinada, cabeça dura, que não se submete, que não obedece. Mas a Ruth decide acompanhar Noemi. Ruth é amiga, é companheira. Então ela vai junto e ela agora se torna mãe afetiva de Ruth. Ela está sem o marido, sem os 2 filhos, mas ela tem agora a nora, que se torna sua melhor amiga, sua melhor companheira e sua parceira de jugo e de tristezas e de alegrias. Por isso, irmã, agradeça pelas noras, amém? Agradeça pelas sogras, porque pode acontecer alguma situação na sua vida e você vai precisar contar com elas, você vai depender delas. Você vai ser cuidada por elas. Você vai ter que se submeter à presença constante dessa jovem, ou desse jovem, se você tem filha ou filho. Então, busque a paz com essa pessoa, que vai fazer parte da sua vida. Noemi está na terra de Moabe, meus irmãos. Longe da sua terra, longe da sua parentela, agora sozinha. E ela precisa solucionar, dar a volta por cima, ela precisa passar por toda essa situação. E ela nos ensina que é possível, mesmo que a vida seja ruim, mesmo que a vida seja dura, mesmo que a gente tenha situações contrárias, ela nos ensina que nós podemos manter a nossa confiança e a nossa dependência do Senhor. E é por isso que eu quero, meus irmãos, apresentar 2 lições importantes sobre a maternidade que podemos aprender com Noemi. A primeira questão é justamente sobre esse tema. O que ela nos ensina sobre maternidade? O que Noemi nos ensina sobre ser mãe? E eu destaco 3 questões. A primeira delas: a maternidade se dá no mundo real. E o que seria então o mundo real? O que seria, igreja, uma maternidade no mundo real? Significa que a maternidade leva você às maiores alegrias, mas ela leva você também a experimentar as piores dores. A maternidade no mundo real, ela se configura basicamente nessa situação. Você é ricamente abençoada por ser mãe.
Você experimenta todas as alegrias possíveis, mas você também vai ao fundo do poço. Você chora, você se entristece, você lamenta, você padece. Isso é a maternidade no mundo real. Se você não tem filhos ainda e você quer ser mãe, entenda isso, a maternidade tem muitas flores, mas ela também traz consigo os espinhos. A maternidade traz muitas alegrias, mas ela também traz consigo algumas tristezas. A maternidade se dá no mundo real, feito de sonhos e feito de frustrações, de alegrias e de tristezas, momentos alegres, momentos ruins. A maternidade, ela reserva isso para você, mulher. A maternidade, ela é interessante, começa com o desejo de um filho. E sabe quando que começa a nascer no coração da mulher o desejo de um filho? Quando a criança, a menina, ela começa a brincar lá no comecinho. Como que isso acontece? A mãe compra uma boneca e dá uma boneca para a filha brincar. O que é essa boneca, meus irmãos? Já é uma preparação para a sua maternidade. Ela já vai cuidar dessa boneca, ela já vai estar nesse ambiente, ela já vai brigar com a boneca, já vai ameaçar de bater na boneca, porque ela já está se preparando para lá no futuro ela ser mãe. Então é saudável a menina brincar de boneca, não tem nenhum problema quanto a isso. Então quando ela começa nessa fase, já nós inculcamos nela esse sonho, esse desejo e essa realidade. E tem algumas meninas que ainda guardam as suas bonecas lá da infância. Amém? Tem algumas meninas que não esqueceram as suas primeiras bonecas. Talvez a mais simples, aquela feita de pano em casa, que a mãe costurou na máquina e encheu de palha, de trigo ou qualquer outra, forma de preenchimento. Porque naquela época não tinha boneca para comprar, não tinha Barbie, não tinha essa modernidade. Fazia de cabelinho de milho, com espiga de milho. Pegava o milho lá na roça, aquela espiga, o cabelinho era o cabelo da boneca e brincava de boneca dessa forma. Tudo isso, irmãos, é uma preparação para essa maternidade. Depois vem então a gestação da criança. Aí a menina cresce, ela namora, ela casa, e aí então ela fica grávida e ela passa a gerar um filho. E esse período de gestação é muito especial na vida da mãe, na vida da mulher. Porque é um período de expectativa. Saber se vai ser menino ou se vai ser menina. Que angústia para a mãe isso. E aquela ecografia que não dá para ver o sexo da criança. Aí ela fica apreensiva, a próxima ecografia para poder saber se vai ser menino ou menina. É ou não é, irmã? Acontece isso ou não acontece você que deu a luz? Saber se vai aparecer com o pai ou se vai aparecer com a mãe. Fica aquela expectativa. Vai ter a cara do pai, vai ter a cara da mãe. Vai puxar quem? O olho, o nariz, a boca, o cabelo, como é que vai ser? Isso tudo vai permeando a maternidade. Isso é saudável, isso é agradável. A criança nasce, talvez chega com a cara do pai, mas tudo bem, tem saúde, é o que importa, irmãos? A criança nasce, seus primeiros meses, como é agradável pegar a criança no colo, aquele cheirinho de bebê dentro de casa. A criança ilumina a casa, fica a luz ligada a noite inteira para você cuidar da criança. Como isso é agradável, os primeiros meses. Depois do terceiro mês vem a cólica. E aí troca o turno, pai, mãe, a cólica, o choro. Mas isso a gente tira de letra. A criança começa a gatinhar, começa a falar as primeiras palavras. E aí fica aquele suspense. Vai falar primeiro mamãe ou primeiro papai? Mamãe ou papai? A Alice falou mana, para não dar briga. A primeira palavra da Alice foi mana. Aí não dá briga. Aí empata o jogo. Enfim, meus irmãos, a longa formação do filho. Ele, depois de criança, se torna adolescente. A adolescência. Que dilema na vida de uma mãe, a adolescência. Não é criança, não é jovem, quer ser criança, mas quer ser jovem, não sabe o que é, ele está em dúvida, e a mãe também entra numa paranoia e vira uma confusão geral. Que momento difícil, mas passa por isso, fica jovem, vai para a escola, vai para a faculdade, se torna adulto. Como isso é bom na vida de uma mãe. Você experimentou tudo isso. E o filho nunca é
é esquecido pela mãe. O filho nunca deixa a mãe nunca deixa o filho. A maternidade, minha irmã, é para sempre, mesmo que você tenha perdido um filho. Tem alguma mãe aqui que já perdeu algum filho? Alguma das mães já perderam? Irmã Maria perdeu. Mesmo que se perca, irmã Maria Amaral, irmã Doralice, mesmo que você perca um filho fisicamente, ele venha a falecer, esse filho nunca sai do coração da mãe. Estão certo, irmãs? Esse filho sempre vai estar na sua mente, sempre vai estar no seu coração, porque a maternidade ela é eterna, ela dura para sempre, ela não tem fim, ela não é cancelada. Uma vez mãe para toda a vida, mesmo que os filhos não estejam mais presentes. Essa é a maternidade nesse mundo real. Você enfrenta tudo isso, você passa por tudo isso, você experimenta tudo isso. Da alegria do nascimento, a dor, a decepção de uma perca pré-matura de um filho. Olha só que coisa que as mães passam. Mas isso é maternidade. Segundo, a maternidade se dá em meio às pressões. E como as mães são pressionadas, como as mães são sufocadas muitas vezes pela sua maternidade. Quer ver como acontece isso? A primeira coisa que acontece, a primeira pressão é a expectativa das outras mulheres da família em relação a você. Pense no seu primeiro filho. Como que você foi avaliada pela sogra? Como que você foi avaliada pelas suas tias? Como que você foi avaliada pela sua própria mãe? Será que ela vai cuidar bem da criança? Será que ela vai saber trocar a fralda? Será que ela vai saber cuidar? Será que ela vai... Passou ou não passou por isso, irmã? A sogra dá pitaco, tem que ser assim, tem que dar banho assim, não pode dormir assim, tem que virar assim. Você passou por isso ou não? Então tudo isso pressiona a mãe. E às vezes a mãe tem o receio de decepcionar, de não conseguir dar conta, de não conseguir fazer o que Deus a capacita para fazer. Mas a criança não nasce com um manual de instrução. Ela nasce acompanhada de uma mãe, que é muito melhor que qualquer manual de instrução. Porque a mãe aprende. Ninguém precisa ensinar. E tem alguns casais, eu conheço um casal, não vou dizer o nome, que quando tiveram o primeiro filho, eles não receberam visitas por 3 meses. Eles avisaram todo mundo, falaram, gente, até o 3º mês nós não queremos uma visita. Porque nós queremos ser pais, nós queremos ser mãe, nós queremos aprender, nós queremos saber cuidar da criança. Então não venham dar palpite, pitaco, ninguém vem aqui querer ensinar como nós temos que ser mãe ou pai. Não interessa muito essa lógica. Porque muitas vezes a mãe e o pai também, principalmente a mãe, ela é pressionada por essas expectativas. A sogra dá palpite, a mãe dá palpite, a tia dá palpite, todo mundo quer ensinar a mãe a ser mãe, mas não precisa. Você já tem o instinto materno, você vai saber cuidar, vai saber trocar a fralda, vai saber se está chorando de cólica, de fome, de sono ou de doença. Você sabe porque isso está dentro do seu coração, isso é algo que veio com você. Então essas expectativas muitas vezes são um bloqueio para algumas mães de primeira viagem. Elas ficam nessa doideira, nessa paranoia, mas eu não vou ter filho, porque se eu tiver filho, como é que vai ser? E ela fica muito apreensiva em relação a isso. Segunda questão, conciliar trabalho e maternidade. Olha que pressão, minhas irmãs. E no nosso mundo moderno, feliz é a mãe que não precisa trabalhar fora. Amém? Nesse tempo de hoje, feliz a mãe que não precisa sair para trabalhar. Amém? Abençoada é a mulher que tem um marido que ganha bem, que pode sustentar a sua família sem a mãe ter que deixar o lar para ir correr atrás de sustento. Mas, meus irmãos, não é essa a realidade. A realidade que nós vivemos é uma realidade onde a mãe precisa ir. Ela trabalha, ela passa o dia fora e ela também contribui com o sustento da casa. Essa é a realidade. Isso é uma grande pressão para muitas mães, que se não souberem agir com sabedoria, podem ter muitos problemas em relação a isso. E nessa saída, precisa deixar o filho com a babá. E aí quem vai botar dentro de casa? A gente vê relatos, de abuso, de espancamento, de violência contra crianças, por quem a mãe colocou dentro de casa para cuidar. Feliz é a mãe que tem a sogra que mora perto, ou a sua mãe que mora perto, para poder deixar a criança aos cuidados da avó. Amém? Vô é uma bênção na nossa vida.
Vó é uma bênção. Apesar de estragar o neto, e ela tem direito de estragar, não tem problema, deixa a avó, o vô estragar o neto, você depois conserta em casa, né? A avó tem essa prerrogativa, ela estraga o neto, você ensina de um jeito, ela ensina do outro. Você não deixa comer chocolate, ela enfia chocolate no seu filho. Você faz ele fazer uma dieta e na casa da avó ele come de tudo. Mas deixa a avó curtir seu estado de vó. Um professor meu no seminário dizia assim: todo avô é um pai arrependido, porque ele não fez para os seus filhos, agora ele quer fazer tudo pelos seus netos, por isso ele é um pai arrependido. Então todo avô tem essa característica, e por isso que eles estragam os nossos filhos, porque eles não fizeram para os filhos deles, aí eles querem fazer agora para os nossos, e aí eles acabam estragando os nossos filhos. Mas deixa eles fazerem isso, eles são bênção. Eles nos ajudam, ainda mais se você, mãe, tem que trabalhar fora e tem criança pequena. Elas são uma bênção na nossa vida, mas a maternidade precisa conciliar, hoje em dia, a família e o trabalho. Como isso é uma pressão na vida das mães. Terceiro, a pressão de suportar uma separação. Meus irmãos, é muito comum hoje nós temos mães solteiras. O camarada vai lá, usufrui do material e depois vira as costas e abandona. E deixa a mulher com o pepino, ou com a criança, desculpa. Mas nós temos essa realidade, é uma realidade nos dias de hoje. E aí ela precisa dar conta daquela criança. Aí ela vai ter que trabalhar, e imagina como que uma mãe vive nessa situação. Então nós temos essa realidade, ou estava casada e por algum motivo separou, ou ficou viúva, agora está sozinha. Irmãos, isso é muita pressão na vida de uma mãe. Isso é uma pressão muito grande, isso traz dificuldades, traz problemas. E a mãe precisa conviver com tudo isso. Noemi passou por tudo isso que eu estou falando aqui. Ela viveu tudo isso. Ela viveu a maternidade do mundo real, ela deu à luz a 2 meninos, mas enterrou os 2 meninos. Ela foi pressionada em relação à sua maternidade, ela viveu num ambiente diferente, ela passou por tudo isso. E é por isso que ela nos ensina essas lições sobre a maternidade. Quanta pressão, minha irmã, você passa, mas é uma bênção ser mãe. E terceiro, a maternidade acontece no ventre, na barriga, no útero, mas a maternidade acontece também no coração. Quando a mulher fica grávida, ela se torna mãe no ventre. Ela gera uma criança no seu ventre. 7 meses, 8, o normal é 9, mas ela se torna uma mãe biológica, uma mãe natural, uma mãe de carne. Porque ela gerou uma criança, ela gestou uma criança, e isso fez dela mãe biológica, mãe de carne. Mas ela também se torna mãe afetiva, porque desde a descoberta da gravidez, seja aquele teste de farmácia que você faz, seja o exame de sangue que você faz, ou seja os sinais que você já está sentindo da gravidez, quando você cai na real que está grávida, começa a partir dali uma mudança de coração, uma mudança de conduta, uma mudança de caráter. E é muito comum as mães falarem assim: depois que eu dei a luz, eu nunca mais fui a mesma. Não só porque aumentou as medidas, mas porque o coração muda, a nossa essência muda, o caráter muda. E eu nunca vou poder experimentar isso, porque eu nunca vou saber o que é dar a luz para uma criança, gestar uma criança. Então a mãe, além de ser mãe biológica, ela se torna mãe de coração, porque ela passa a amar, ela passa a se apaixonar por uma coisinha tão pequenininha que começa a pulsar dentro de si. Isso vai mudando, vai transformando, vai gerando algo que é essencial e muito lindo. No coração é aquela que não pode ser mãe no ventre, e aí ela adota uma criança. Muitas mulheres não podem dar à luz, são estéreis, ou talvez o esposo é estéril, e aí ela não consegue realizar o desejo de maternidade biológica. Mas o que não exclui ela a possibilidade de ser uma mãe de coração.
Ela adota uma criança, ela ama aquela criança, ela cuida daquela criança como se fosse seu próprio filho. E ela é sim uma mãe. Porque todos os sentimentos que uma mãe tem pelo seu filho, uma mulher pode passar a ter com uma criança que não nasceu da sua barriga. Então a mulher se torna mãe de carne, uma mãe biológica, mas uma mãe afetiva, uma mãe no coração. E Ruth se tornou e foi isso. Ela gerou 2 filhos, mas ela adotou uma nora. Então ela experimentou essa maternidade. Ela experimentou a maternidade biológica, natural, mas também essa maternidade afetiva do coração. E nós precisamos, irmãos, valorizar essas mães de coração. Sejam aquelas que adotaram uma criança, ou sejam aquelas que cuidam dos nossos filhos. Sejam aquelas mães de coração que cuidam das nossas crianças lá na escola, na rua, em qualquer lugar. Eu poderia dizer que toda professora talvez é uma mãe de coração também, porque ela cuida das crianças, ela ama aquelas crianças, apesar de dar uma dor de cabeça tremenda, mas a verdadeira professora, aquela que tem o chamado dom, ela se apaixona pelos seus alunos, como se fossem seus próprios filhos. Nós temos que valorizar essas mulheres, tendo elas filhos naturais ou não, elas se tornam verdadeiramente mães. Meus irmãos, isso é maternidade. Isso envolve a maternidade. Segundo e último lugar, Noemi nos ensina lições para a mãe agora, efetivamente. Isso que nós vimos é a maternidade num contexto geral. Agora eu quero falar um pouquinho sobre uma lição para você, mãe. Na verdade, são 3 lições para você. Primeira delas, mãe, priorize a sua família como seu grande ministério. Eu vou repetir. Mãe, priorize a sua família como seu grande e primeiro e talvez único ministério. Porque a família é de fato aquilo que para as mães é o grande dom que o Senhor tem dado para ela. E muitas mães às vezes negligenciam a sua família, negligenciam essa esfera de atuação que é a sua prioridade. A mãe prioriza outras coisas, mas não os filhos, e eu expando aqui a ideia para a sua família. Às vezes a mãe ela só coloca a criança no mundo e aí ela não está mais nem aí para aquela criança. Ela quer seguir a carreira profissional dela, ela quer ter o sucesso, a ascensão e tudo aquilo que ela pode ter como mulher ou como ser, mas ela esquece do seu ministério, ela esquece do seu lar, ela negligencia a sua família. Precisamos de matriarcas como Noemi, nós precisamos de mulheres como Noemi, a quem a família era o centro da sua vida. Quando Elimeleque diz, Noemi, arruma as traias, nós vamos embora daqui. Ela não bateu o pé, não vou, eu estou num bom emprego, eu não vou pedir a conta, eu vou ficar aqui porque eu quero a minha ascensão profissional, não vou te acompanhar para outro lugar. Noemi vai junto com Elimeleque porque ela estava colocando a família em primeiro lugar. Quantas mães arrebentam a sua família porque elas têm outros projetos particulares? Enfim, eu poderia dar muitos exemplos aqui, meus irmãos, mas eu quero apenas deixar essa ideia. Mãe, priorize a sua família como seu ministério. Se você precisar abrir mão do seu trabalho, de qualquer outra coisa, abra em favor da sua família. Não coloque a sua família como a primeira opção para você abandonar, ou para você se desfazer, ou para você deixar de lado. A sua família, os seus filhos, é o seu primeiro ministério. As outras coisas Deus vai suprir. Noemi saiu na fome, na escassez, para cuidar, para amar e estar junto da sua família. Perdeu o esposo, perdeu os filhos, mas ela não perdeu a fé e ela nunca foi desamparada pelo Senhor. Então, minha irmã, você que é mãe, coloque a sua família como prioridade. Amém? Faça isso e você vai ser ricamente abençoado. Segunda lição, agora você, filho, vai gostar disso. Mãe, libere os seus filhos, não sufoque eles. Mãe, libere os seus filhos, não sufoque eles.
Muitas vezes, as mães, elas não sabem medir, elas não sabem ponderar, balancear a proteção e a liberdade. Ou elas caminham para um extremo, protege muito, prende muito, guarda muito, cuida muito, e a criança ela não se desenvolve emocional, psicológica, ela fica traumatizada, não toma decisão, não faz escolha, ela simplesmente se anula como ser humano, porque ela foi muito sufocada. Ou a mãe vai para o outro extremo, libera tudo, libera geral, e aí a criança vira aquilo que os irmãos sabem. Então a maternidade ela paira por essa questão, é saber medir o deixar e o não deixar, o dizer sim e o dizer não, liberar o filho para não sufocá-lo. Talvez a melhor ilustração para isso é você segurar um passarinho na sua mão. Você não pode apertar tanto a ponto de matá-lo esmagado, mas você não deve abrir muito a mão a ponto dele fugir da sua mão. Minha irmã, se você conseguir encontrar esse equilíbrio em relação aos seus filhos, vai ser bênção na sua vida. Porque você não vai dar liberdade demais para ele, mas também você não vai sufocá-lo demais a ponto dele se auto-negligenciar ou não ter a sua própria personalidade, ele não poder tomar as suas próprias decisões, seguir o seu caminho, escrever a sua história de vida, entender a importância de uma vida transformada, a importância de um envolvimento profissional, educacional, um casamento e tudo isso. Muitas vezes a mãe ela quer super proteger, ou ela quer decidir tudo, ela quer fazer tudo pelo filho, não deixa o filho respirar. Mãe, você vai sufocar o seu filho, você vai matá-lo. Talvez não fisicamente, mas emocionalmente, como ser, como pessoa. Então, a maternidade, ela nos ensina isso. A liberar os filhos e não sufocá-los demais. Noemi chegou para as noras e disse, olha aqui meninas, vocês estão livres, pode partir para onde vocês quiserem. Voltem para a casa dos seus pais. Casem-se de novo, sigam as suas vidas, escrevam a sua história. Noemi não bateu o pé e disse, não, agora você é minha nora, você vai me obedecer, você vai seguir comigo e ponto final, acabou. Não, Noemi deixou as meninas à vontade. Olha, eu não posso mais ter filhos, eu não vou mais poder gerar criança para vocês se casarem, então vocês podem agora seguir o rumo de vocês. A órfã saiu, mas a Ruth quis permanecer junto com ela. Ela liberou aquelas meninas. Ela deu essa liberdade, ela soube ponderar muito bem essas questões. Por isso, mãe, se você não souber essa medida, você vai pender por uma liberalidade muito grande que vai gerar problemas, ou você vai sufocar muito o seu filho, que ele vai ficar traumatizado pelo resto da sua vida. Terceira e última lição: seja parceira dos seus filhos. Parceira dos seus filhos nas suas conquistas, principalmente. Capítulo 3 de Ruth, eu não vou ler o texto, mas quando elas voltam e chegam em Belém, Noemi se torna uma parceira de Ruth. Noemi indica, auxilia, sugere, faz tudo para que Ruth pudesse então agora recomeçar a sua história de vida. Noemi, ela aconselha a Ruth a se aproximar de Boaz, que era um seu resgatador, a ponto então de Boaz se interessar por Ruth, se apaixonar por ela, casar com ela e gerar um filho de Ruth. E quando Ruth dá à luz a um filho, Noemi se alegra, Noemi se regozija, Noemi fica feliz, ela partilhou das bênçãos e das conquistas, ela se tornou parceira de Ruth, a melhor amiga. Então é possível, irmão, você ser a melhor amiga da sua nora, e você, nora, é possível ser a melhor amiga da sua sogra, porque essas duas mulheres nos ensinam isso. Então essa parceria foi abençoadora para as duas, e elas se alegraram junto nas conquistas. Noemi se alegrou nas conquistas de Ruth. Isso é uma lição importante para as mães hoje. Muitas vezes as mães não se alegram com as conquistas dos filhos. Muitas vezes as mães elas não celebram essas conquistas.
E aí a mãe, em vez de se alegrar e abençoar e incentivar o filho, ela tesoura, ela poda. Porque aquela conquista do filho não era bem a conquista que ela queria para o seu filho. Profissão, escolha de namorado. Muitas vezes a mãe quer decidir tudo isso pelo filho. Profissão, namorado, namorada. A mãe dá o pitaco, a mãe quer escolher. Não, essa não pode, essa não vai ser boa para você, essa não é boa. E você tem que fazer isso sim, mãe. Tem que orientar, tem que educar, tem que ensinar. Mas de uma maneira saudável. Seja parceira, seja amiga. Se alegre nas conquistas. Não demonstre muitas vezes uma atitude que vá constranger o filho. Vou dar um exemplo, talvez não seja a realidade de ninguém, mas o filho arrumou um emprego muito bom, paga bem, a proposta é boa, mas é longe da casa da mãe. Tem que sair da casa da mãe, tem que mudar de cidade. E aí a mãe, em vez de se alegrar, ela fica triste. Ela começa a chorar, fazer chantagem emocional, para o filho não ir, não aceitar o emprego. Foi uma conquista que ele conseguiu, ele está animado, ele está feliz, mas aí a mãe não partilha dessa conquista. É só um exemplo, talvez não tenha nenhuma relevância e talvez não se encaixe em nenhuma realidade, mas a questão é, irmãos, mãe, seja parceira dos seus filhos, seja a melhor amiga dos seus filhos, da sua filha. Porque quando ela tiver que contar alguma coisa ou pegar algum conselho, ela vai procurar você. Sabe qual é o problema das meninas e dos meninos na nossa adolescência hoje? É que não tem uma mãe ou um pai que é o melhor amigo. E aí quando eles precisam se abrir com alguém, eles vão procurar quem? Os colegas da escola, os colegas da rua. E os conselhos que esses colegas vão dar, não vai ser nada bom para a vida deles. Mas se nós sermos os melhores amigos, os parceiros dos nossos filhos, eles vão vir conversar conosco. Eles vão vir procurar conselho conosco, eles vão querer estar junto conosco. Deus abençoe você, mãe, em nome de Jesus, que você possa aprender com Noemi, não somente essas, mas muitas lições que ela tem para nos ensinar ainda, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar, meus irmãos, neste momento. Deus, obrigado, Senhor, pelas nossas mães, obrigado pelas mulheres que estão aqui, que são mães, aquelas que ainda querem ser mães. É difícil para nós homens falarmos sobre maternidade sem viver a maternidade. Mas nós podemos aprender não só com Noemi, não só com Ruth, com Ana e com todas as mães da Bíblia. Nós podemos aprender não somente com as nossas mães, mas aquelas que estão ao nosso redor. Nós podemos aprender algo sobre a maternidade. E a nossa oração nessa noite, Deus, é que o Senhor abençoe todas as mães. Aquelas que estão aqui nessa noite, que não puderam vir. Aquelas que tiveram, ó Pai, momentos de tristeza, de dor, de decepção. Aquelas que pela maternidade, ó Pai, estão calejadas, estão com feridas abertas no seu coração, ainda sentem algum tipo de tristeza, de dor. Que o Senhor console e conforte a essas mães. Deus, em nome de Jesus, obrigado por essas mulheres. Obrigado porque elas foram escolhidas pelo Senhor para nos dar a luz e nos abençoar com a maternidade. Nós agradecemos e assim nós oramos por meio de Jesus. Amém e amém.